E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência, você que nos acompanha todas as noites, de 19 às 20 horas. Um abraço para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Vamos já colocar aí a imagem do nosso entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é zootecnista e consultor especializado em nutrição animal para gado de corte, formado em ciência da computação pela UFMT, com complementação em sistemas voltados para a web pelo IFMT. Ele também é graduado em zootecnia, também pela UFMT. Sua formação multidisciplinar permite uma atuação integrada entre tecnologia e produção animal. Além da consultoria, ele é terceira geração de apicultores com experiência na apicultura do Pantanal e do Cerrado Mato-Grossense. Uma jornada que une saberes familiares e, por que não dizer, milenares, ciência e inovação no campo. Por isso a gente diz boa noite, Alain Ronaldo Ramos. Boa noite. Como é que está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. A vida é um favo de mel? A vida é um favo de mel. Ou depende? Bom, se você for uma abelha trabalhadeira, sim, que vai sempre estar coletando e trabalhando em comunidade, porque uma abelha não vive sozinha, ela sim, tem toda uma hierarquia dentro de uma colmeia, né? Sim. E ela consegue ali juntar esforços com todas as suas co-irmãs para a prosperidade da colmeia. E o mel nada mais é do que o resultado dessa prosperidade, mantendo a colmeia sempre evoluindo e crescendo. Que bacana isso aí, né? É incrível, né? Eu sou apaixonado. E quanto que uma abelha produz? Uma abelha, na sua vida toda, ela vai produzir em média 1 colher de mel. 1 colher de mel. E ela vive quanto tempo? A abelha operária, ela começa a sua vida de larva até o ponto de morrer em voo, porque sim, geralmente o último voo dela, ela vai falecer e morrer no voo. Ela morre no voo? Ela morre voando e ali ela finaliza. Hein? Voando livre. Isso, ela vai em torno de buscar a próxima flor, sim, e no meio do caminho ela pousa e acabou. Em torno de 45, 48 dias. Sim. É um fato interessante, né? Cabe ressaltar que quando a rainha faz a sua postura de ovos, todos os ovos são iguais. Sim. A operária e futuras rainhas têm o mesmo ovo. Sim. Até o 3º dia, elas vão comer o mesmo alimento, que é a geleia real. Então, o mesmo ovo, mesma larva, até o 3º dia comendo geleia real. A partir daí, quem vai se transformar numa futura rainha, possível rainha, ela vai continuar comendo geleia real. Contudo, a abelha operária, ela começa a comer apenas o mel. Então, a gente consegue ver que, nesse momento, no 3º dia em diante, a abelha operária comendo mel, ela vai viver 48 dias. A abelha rainha, ela pode viver até 7 anos. Vieram do mesmo ovo, sim, comeram a mesma comida até um determinado dia. A partir dali, por conta da geleia real, essa abelha vai viver 7 anos. Mas como que ocorre essa divisão? Quem faz é a colmeia. É a colmeia. A colmeia, ela faz... O ambiente faz... Isso, o ambiente. Uma divisão natural. É uma divisão natural e visando a prosperidade da colmeia. Sim. Quando as abelhas operárias percebem que a rainha não está respondendo mais à altura, ponhando a mesma quantidade de ovos que ela deveria pôr, já está velha, numa idade mais avançada, ou ela teve algum problema genético ali, ou de pragas, ou do clima, eles matam a rainha e produzem uma nova. E aí cria uma princesa. Sim. Essa princesa, serão feitas várias princesas dentro dessa colmeia, e a primeira princesa que nascer pega 2 guarda-costas, duas abelhas operárias guarda-costas, e vão matar todas as outras casulos de princesas também. Nossa. Corre o risco, às vezes, delas lutarem entre elas e ali perder uma asa e comprometer toda a colmeia. Mas é um processo necessário para que
a mais forte fique. Sim, é o controle, né? Isso. É natural. É uma evolução que elas mesmas têm determinado, para que não tenha rainha doente, não tenha rainha com deficiência fisiológica. Tudo isso que você me falou agora, nesse curtíssimo espaço de tempo, você estava falando e a minha mente estava trabalhando aqui também num filme. Você assistiu aquele filme Vida de Inseto? Assisti. É aquilo ali. É aquilo ali, né? É aquilo ali. Só incrível exemplo. É aquilo ali. Que maravilha. Um outro bom exemplo, né, até que eu me emociono muito quando eu assisto, é o B-Movie. Eu não assisti. Ele conta a história de uma abelhinha que as abelhas lutam para ter acesso ao mel. Por que o mel? O mel, quando você vai comprar um pote de mel no mercado, você está coletando o produto de uma safra, de uma colmeia. Sim. Hoje nós temos tecnologia, né? Isso é importante dizer, que hoje nós trabalhamos para melhoramento das genéticas apícolas, né? E hoje você consegue ter produções e trabalhar essas produções com eficiência e extrair bastante mel. Sim. Mas se você nada fizer dessa forma, esse mel é uma produção que as abelhas vão produzir para que no futuro, na estiagem, elas não precisem trabalhar, elas tenham lá uma reserva. Sim. Então, a apicultura ela vai coletar este mel e envasar e colocar no mercado. Este filme, ele é um olhar da abelha dizendo, não, o mel é meu. Por que você está levando embora? Então, ele trabalha muito isso daí. Só que tem um determinado momento que tem tanto mel sobrando que as abelhas não produzem mais. Então aí nós vamos lá e tiramos a sobra. Isso, nós tiramos o excesso. O excesso. Isso. E aí o que acontece? Elas não precisam mais produzir. Ok, vida boa. Mas o meio ambiente precisa muito da abelha. Porque se a abelha não for lá coletar o pólen na flor... É a polinização. Isso, ela faz a polinização. Se ela não fizer este processo, não tem comida, não tem fruta, não tem legume, não tem nada. E as plantas vão cair. E o que ocorreu no filme foi que as plantas foram morrendo. E o mundo ia entrar numa fome imensa. E aí, colapso. Ia entrar em colapso. E aí o filme conta uma história bem bonita. Sim. Qual que é a produção de mel no Brasil? Hoje o Brasil consegue produzir em torno de 60 mil toneladas por ano. Sim. A maior produção hoje, já foi do Rio Grande do Sul, mas hoje é o Nordeste, é mais na região ali da Bahia, naquele meados ali. Nós somos o 10º no mundo da produção de mel. Sim. Então, o Brasil, o 10º. O Brasil produz 60 mil toneladas. O maior produtor, que é a China, produz 270 mil toneladas. Isso contando quantas abelhas existem numa colmeia? Tem ideia de quantas? As abelhas, nas colmeias convencionais, que a gente às vezes observa no campo, tem em torno de 60 mil indivíduos, espalhados em várias hierarquias. 60 mil numa colmeia? Isso. Que tamanho que é uma colmeia? Então, aí vai depender da árvore, de um cupinzeiro. Lá no meio natural, quando você visualiza. Mas numa produção comercial, em um apiário que é controlado, você consegue ter 150 mil indivíduos. E aí é uma caixa, né? Ela tem dimensões padronizadas para que nós trabalhamos com tecnologia, para que possa colocar numa máquina, fazer a extração do mel, ter o menos contato possível com o mel, porque o mel ele é um dos poucos produtos que não tem prazo de validade. Você pode ter mel... Ele vai embora, ele não perde... Não perde qualidade, não perde nada. Inclusive, eu trouxe um presente para você. Ah, é? Opa! Nós temos aqui um mel. Esse mel é produzido no Cerrado do Mato Grosso. Ah, muito obrigado. Ele tem uma particularidade que nós estamos trabalhando com mel mais medicinal. Sim. Então, esse aqui cura... Até florada do IP. Esse vem do IP, da florada do IP. Isso, aí tem IP amarelo e roxo. Amarelo e roxo, que é uma florada muito grande do Pantanal, né? Isso. Que bacana. Só que esse é produzido no Cerrado. Sim. Diferente do mel do Pantanal, a umidade é muito baixa. Então, ele é um mel que cristaliza muito fácil. E hoje o mel, a Europa gosta muito do mel cristalizado. Por que será? Porque ele é tipo um creme, ele é mais sofisticado. Mais sofisticado, né? Isso, é um açúcar natural. Tá. O mel, no momento em que você colhe, que você vai lá e busca e colhe, coisa e tal, ele não passa por nenhum processo. É um produto totalmente natural. Isso. Totalmente natural. O que vai depender dele é o tipo de flor que tiver no campo. Sei.
por exemplo, você já esteve muitas vezes no Pantanal, né? Sim. Aquelas flores do aguapé. Sim, já viu? sim, exatamente. Dá um mel branquinho É? e suave. Mas ela é amarelinha, né? Ou não? Sim, mas a produção, o mel é quase transparente. Uhum. Já se você pegar um mel de uma florada da laranjeira, ele vai ser mais amarelo que esse. Não é encorpado, mais escurinho. Isso, mas vai ter uma cor. Porque ele vai seguir o tom do pólen. Sim. E o pólen tem uma diversidade de cores. Sim, sim. E qual que é a participação da abelha? Você disse que aí as plantas morrem, coisa e tal, tirando a abelha, né? Sim, não tem natureza sem abelha. Há pouco tempo, inclusive, houve uma discussão muito forte sobre essa questão da abelha, né? Sim. Como é que é o trabalho dela nesse sentido de trazer daqui para lá, de lá para cá e fazer a polinização, esse processo de polinização? Então, a abelha ela é fundamental nesse processo porque ela vai visitar muitas flores. Sim. Então, se tiver, por exemplo, uma florada de ipê, como essa daí que eu coletei esse mel para cá. Essa florada, o ipê, ele necessita que o pólen vá até a parte do ovário da flor. Sim. E aí ocorra a fecundação e ali nasça um fruto seco ou um fruto, por exemplo, uma melancia, laranja. Nos Estados Unidos, a gente usa muita abelha para polinizar a maçã. Então, assim, se você retira esse indivíduo que vai visitar as flores carregando este pólen, que é o gameta masculino da flor, e vai levar até a entrada de um ovário, de uma outra flor, você perde variabilidade, né? Porque indivíduos diferentes formando um terceiro indivíduo, isso dá variabilidade. Então, o melhoramento de plantas está aí também. Você perde a fecundação, às vezes não vai ter fruta. Se não tem fruta, o animal que comeria aquela fruta, ele já também não vai existir. Perecer. Então, é toda uma cadeia. E eu acho incrível como a natureza colocou nas asas desse pequeno inseto tamanha responsabilidade. Sim. Porque se você tirar esse componente, vai ser muito difícil. Vai ser extremamente complicado. Não vão ter só plantas que fazem fecundação por borboleta, por exemplo. Que são poucas. Sim. Você é zootecnista. Isso, eu sou zootecnista. O zootecnista é formado... Qual que é a formação do zootecnista? É uma formação bem completa, mas no seu cerne... Nós trabalhamos com nutrição de animais e melhoramento genético. Esse é o cerne. Sim. Né? Então, assim, se você come um bife hoje com uma maciez ou um sabor, é porque um zootecnista lá atrás trabalhou para chegar neste ponto. Sim. Se você tem uma proteína exótica, tem um zootecnista fazendo estudos lá em cima também. Sim. Hoje, dentro da universidade, nós também já temos pessoas que estão estudando e trabalhando para fazer a comida do futuro, que é baseada em insetos, entre outras coisas, como a gente vê na televisão por aí. Então, nós já temos experimentos nessa área aí. Sim. Então, o zootecnista, ele tem toda essa parte de melhorar geneticamente, dar uma boa nutrição, ambiência, que hoje é importantíssimo. Os animais, eles têm que se trabalhar com sustentabilidade e trazer para esses animais um determinado conforto, né? Não simplesmente abater o animal por abater para vender para o mercado. Nós temos toda uma cadeia que precisa ser observada de tratar esse animal com todas as condições possíveis para que ele, além de entregue uma produção melhorada, também tem a questão de você tratar ele com um pouco de respeito pois ele também faz parte de todo o conjunto. Sem animal, a gente também não vai... Não vamos a lugar nenhum. Vai ser difícil. Somos interdependentes. Com certeza. Está tudo ligado. Tanto nós, bípedes, né? Sim. Quadrúpedos, enfim. Às os vezes pássaros, as abelhas. Às vezes eu sou meio ruminante. Legal. Agora, mas você já tem formação em ciência da computação. Isso. É algo bastante diferente do que você faz hoje, né? Bem diferente. E você exerceu essa função? Eu trabalhei 22 anos nessa área. Na ciência da computação? Isso. Trabalhei primeiro no Ministério da Defesa. Sim. Então, a gente cuidava da parte de security, né? Que faz parte de segurança digital. Isso há 20 anos atrás. Sim. Então, eu tenho um rostinho
novo, mas eu já tenho bastante chão aí andado aí. Então a gente começou lá atrás com a parte de tecnologia, era muito escasso aqui no Mato Grosso. Né? Eu sou oriundo do Paraná, Cascavel, e então aqui era bem precário desse tipo de trabalho. Sim. E ao longo do tempo eu fui ouvindo um chamado no meu coração, né? Me chamando para o campo de novo, porque toda a minha... Você veio do campo? Eu vim do campo, a minha família é do campo. E aí estamos aqui no centro do agronegócio, aquele chamado latente, e um belo dia eu falei assim, vou fazer zootecnia. E aí se encontrou mais uma vez. Você já havia se encontrado na informática, né? A informática foi muito importante na minha vida, porque moldou o que eu sou hoje, de certa forma. Então, mas chega um ponto na vida, você começa a pesar as coisas e falar assim, o que eu quero para mim? O que eu quero deixar aqui? Sim. Qual é o exemplo que eu quero? E o sonho falou mais alto, né? Então, prestei o vestibular, Enem, né? Já era o Enem, fiz o Enem lá com a garotada lá. Aquele processo de escolha. Passei em veterinária, aí foi análise, segunda opção ali, zootecnia. E aí eu cheguei num ponto, no dia de fazer a matrícula, eu quero cuidar do animal ou eu quero comer o animal? Eu decidi pelo churrasco. Né? Decidi fazer zootecnia, que é uma faculdade incrível, não me arrependo nem um minuto. Né? Muito bem. E aí você já está há quanto tempo trabalhando com apicultura? E para ser apicultor, você também é apicultor, né? Isso. Aí você fez curso ou não? Veio dos estudos? O primeiro exemplo que eu tive de apicultura foi com a minha mãe. E ela teve com a mãe dela. Segundo relatos da minha mãe, a minha avó, ela coletava o mel no campo. Sim. A minha mãe, ela já começou a trabalhar com apicultura, fez vários cursos no Senar. E eu sempre fui muito autodidata. Então, eu comecei a estudar sobre... Estudei na universidade um tempo, mas eu já era apicultor quando eu estudei na universidade. E comecei a trabalhar na parte, ajudando, observando, fazendo os estudos online. Hoje nós temos bastante material na internet, a gente consegue fazer bastante coisa. E aí, comecei a ir a campo. Fazer coleta, carregar caixa, fazer serviços que faziam com que eu estivesse lá. Sim. Então, carreguei muita caixa no Pantanal, água até na barriga, no pescoço, madrugada, porque o trabalho com as abelhas, no seu trabalho de locomoção, você tem que fazer à noite. Durante o dia elas estão trabalhando. Eles estão trabalhando, aí não imagina não você, como você... imagina você sair de manhã cedo para trabalhar, voltar à noite, porque elas fazem isso. Algumas dormem no campo, mas a maioria volta à noite e chega lá, cadê minha casa? De manhã cedo todas saem e regressam a um determinado horário do dia. Então, para você movimentar uma caixa, inclusive esses experimentos do Cerrado aqui, começaram com abelhas lá do Pantanal. Nós trouxemos em torno de 25 caixas do Pantanal, fizemos o translado de madrugada até o Cerrado ali da região do Manso, Rosário Oeste. Então, um serviço que às vezes tem que trabalhar de madrugada. Então, você trabalha Pantanal, trabalhou já há um certo tempo no Pantanal, e agora também está experimentando no Cerrado. Isso, agora nós estamos com os estudos, um núcleo de desenvolvimento ali na região de Rosário Oeste, na parte de apicultura. Porque o Cerrado, eu acredito, né? Nós temos um país... um mosaico incrível. Riquíssimo. Riquíssimo. Então, assim, hoje você tem um queijo canastra feito na Serra da Canastra. Por que nós não podemos ter um selo de mel do Pantanal, vender, exportar, gourmetizar isso, agregar valor por conta do nome? E eu acredito que o potencial do Cerrado é muito grande para o mel. Porque o Cerrado baiano tem um potencial incrível também para mel. É onde se mais tem estudos apícolas na Bahia. Lá é o lugar que mais tem estudo. Nós ainda estamos engatinhando com algumas pessoas. Sim. Agora, é o seguinte, qual que é a produção de vocês? Ela é medida anualmente? Como que é? Então, isso é essa parte peculiar. O Pantanal, ele consegue ter 2 produções ao longo do ano. Né? Então, a apicultura é tão incrível que quando você vai hoje lá fazer uma observação. Quando você volta daqui 15 dias, está tudo cheio. E já correu o risco de você voltar lá e não ter nada. Então, o meio
você tem que estar observando muito o meio. Sim. O apicultor, mais do que tudo, ele é um observador. Então, hoje, por caixa, no Pantanal, a gente consegue produzir em torno de 14 a 16 quilos por caixa. Sim. É uma produção pequena. A vista média nacional é de 20 por quilo. Mas aí já entra cultivos como eucalipto, laranjeira, que são cultivos grandes. E você consegue chegar nessas empresas e falar, olha, eu vou botar tantas caixas de abelha lá. Você não precisa ter terra para produzir abelha. Não, né? A abelha, ela vai voar. Sim. Vocês não têm terra, mas vocês têm o apiário? Eu tenho um apiário em Rosário Oeste, que ali é uma terra que nós temos para esse fim. Mas o mel do Pantanal, a gente troca ideia com os produtores lá de gado, né? Faz um presente de vez em quando, um mimo, come uma carne ali e consegue produzir mel naquela região. Em torno de 14, 16 quilos por caixa. Por caixa, né? Isso. E quantas caixas são produzidas? Você tem ideia? Eu já cheguei de ter 70 caixas no Pantanal. Quando você fala caixa, é o recipiente onde ficam... É uma colmeia, né? Sim. Que é onde fica o ninho, que tem uma parte de ninho, onde ela vai pôr os ovos, criar as larvas, tem a operária, tem as guardiã. E em cima tem umas caixinhas menores, que nós chamamos de melgueira. Elas vão produzir o mel nessas melgueiras. É essa que a gente retira e leva para a casa do mel. Sim. Lá, ou tira pedaços, que eu acho muito mais importante tirar pedaços, porque você... Já viu como que é um favo? Já teve a oportunidade de morder? Já. Então, você é uma pessoa visionária, porque poucas pessoas veem. Geralmente fala, mas não é líquido? Fala, não, ele é aqui, ó. Dentro desse favinho tem uma gotinha de mel aqui. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, vender assim, você acaba levando... Ela vai olhar aquele mel e falar, então é assim. Crianças, eu gosto quando tem muitas feiras de Expo Agro, essas feiras que tem do agro, gosto de levar assim para as pessoas experimentarem, mastigarem. Mastigar, exatamente. Ter a ideia do que é... Do que é aquilo ali. Do que é aquilo ali, Mas na sua maioria você tira essa caixa, leva para uma máquina, ela vai girar por centrifugação e vai retirar o líquido, fica só o líquido que está ali e tal. A pessoa acha que... É igual a história de um grupo de alunos, né? Eu acho que isso ocorreu aqui em Mato Grosso, não me lembro em que região, que os alunos foram... Foi como o prefeito me contou isso aí. Os alunos foram ter aula de campo e aí, quando chegaram lá, teve aluno que não quis mais beber leite porque ele não sabia como é que extraía o leite. Aí, quando chegou lá que viu, ele ficou totalmente perdido vendo aquele processo. Sim. Né? Aí o cara, não quero mais tomar leite. A gente vai perdendo essas coisas ao longo das gerações, né? Enquanto, não sei se você fez isso, mas tomávamos leite, pelo menos na minha região, puxado ali da vaca. Na caneca. Na caneca. Fiz muito isso. Às vezes tinha mel e conhaque. Sim. Quando eu era pequeno, era mais o Nescau, né? O Todd. Na verdade, tinha Todd na época. Era mais isso aí. O conhaque foi conhecer muito. Exatamente. Mas os adultos faziam muito isso, né? Tal. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter um desarranjo total, né? Porque o organismo vai perdendo a resistência. Sim, ele vai perder essa resistência. E assim, como zootecnista, não aconselho a fazer isso. Ah, não? Não. Né? Não, porque o leite, ele passa por alguns processos depois de extraído, que permite que a gente use ele sem risco. Sim. Né? Mas, como entusiasta do campo, eu faço até hoje. Ah, é? Pra lembrar, dar aquela saudadezinha, né? Aí, então é um golezinho só. Eu pago o preço, mas eu como cientista, eu falaria, olha, evita. O que pode acarretar? Um teto mal lavado pode ter um pouquinho... Porque a vaca, quando ela está no campo, ela deita. Sim. Então, às vezes, o que pode ocorrer de cair uma partícula ali. É claro que o organismo é bem resistente, mas nem todo mundo tem um organismo resistente. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que era acostumada a fazer isso durante a infância, a adolescência, mas já estava lá com uns 50 anos de idade, fazia muito tempo que não fazia, né? Fez isso aí, meu Deus do céu, passou mal pra caramba. Pois é. Eu, na minha tenra idade, eu atravessava a noite andando pra tudo quanto é lado. Hoje, se eu perder a noite, eu tô acabado no outro dia. Realmente, a noite... Vai mudando o corpo, né? Exatamente. E vocês trabalham com manejo, né? Quando fala em manejo, o que é manejar? No caso, a apicultura? Da apicultura. Manejar é...
o manejo da apicultura, ele é pontual, né? É mais de observação. Você observa o início das floradas, né? E aí você, por exemplo, você vai olhar e falar assim, olha, hoje existem várias situações que você pode fazer no apiário, desde separação de ninho para multiplicar as colmeias, como até mesmo potencializar uma colmeia. Então, você pode fazer um manejo de retirar a quantidade de larvas para diminuir a população, ou você pode fazer um manejo antes das floradas para que elas produzam bastante cera, para que quando chegar as floradas, o mel o favo já esteja pronto e ela consiga armazenar mais, porque a abelha, para fazer 1 quilo de cera, nesses favos aí, você vai ver que tem cera. Quando você mastigar ele... Você sente a cera. Você vai sentir a cera e vai tipo um chiclete. Você pode jogar fora. É biodegradável. Já vem com a embalagem perfeita, você viu, né? Exatamente. Vem com a embalagem perfeita. Daí você... Beleza. Mas para produzir 1 quilo de cera, ela gasta 10 quilos de mel. Então, se eu fornecer a cera já pronta, eu vou economizar 10 quilos de mel. Se você fornecer a cera para a abelha? Isso, eu posso fazer isso. Ah, é? Tem máquinas hoje que você faz o quadrinho certinho com o favinho, faz o favo iniciado e ela vai puxar esse favo. Que hoje você consegue fazer isso é um tipo de manejo. É um manejo. E aí você não gasta mel para produzir isso. E já está pronto. Cera, e já está pronto. E já está pronto. Ela só vai ter que colocar lá dentro. Mas ela vai trabalhar menos, não vai ficar obesa? Olha, garanto que não, porque é a voa, hein? Ela consegue atingir um aro de 3 quilômetros em volta da colmeia. Sim. E se tiver numa demanda de seca, como é o cerrado, até 7 quilômetros. Então, ela voa 7 quilômetros, busca um pólen e traz de volta. Então, assim, nos apiários comerciais onde tem região de seca, como é na Bahia, no sertão baiano, nós temos caixas d'água nos apiários, para que elas não precisem buscar água longe. Está pertinho, ela busca ali. Mas ela pode visitar um lago a 7 quilômetros de distância. Sim. Engraçado, a gente anda na mata, anda no cerrado, a gente praticamente não enxerga a abelha, não vê a abelha. Mas isso é porque nós não somos treinados. Você, por exemplo, tem essa visão? Eu consigo ouvir. Você consegue ouvir? Consigo ouvir e ver. Mas por questão... É treino mesmo. É treino. É treino você observar. Então, eu consigo andar no campo e vejo flores, eu já vou lá pertinho e falo, estão trabalhando. Sim. Aí eu já consigo identificar, eu identifico elas, já mapeio, aí dependendo do local que eu tiver, que nós chamamos de pasto apícola. Dependendo do local que eu tiver, eu já pontuo no mapa ali. Houve visitação. E aí eu vou monitorando e vejo que tipo de planta. É uma planta rasteira. Capim quando está soltando o pendão da flor, a abelha visita lá também. A pecuária tem aqueles pastos, ela visitou pezinho por pezinho, coletando pólen do capim. Então, na época de capim, nas braquiárias que estão terminando sua floração agora, ela já coletou mel e fez mel daquele capim. Então, tem um melzinho de braquiária aí. Você falou que você ouve, e eu me lembro que eu já ouvi aqueles... Não é algo assim? Isso. E ela fica lá... Isso, ela fica ali conversando com a flor, naquele namoro. Exatamente, né? Mas eu tenho um histórico que eu também já andei muito em campo, né? Enquanto outras pessoas não têm nem ideia, né? Mas tem uma história interessante lá em Chapada. Meu vizinho lá tinha... Bom, eu estava ouvindo como se fosse assim, muitas abelhas lá. Imagina. E eu fiquei preocupado. Falei, parecia que elas vinham de lá para cá. Falei, meu Deus do céu, tal. Porque quem não conhece tem um certo medo, né? Que é isso? Que é isso, tal. Voltei para dentro de casa, fechei a casa e fiquei fazendo coisa lá dentro, tal, tá? Aí, mais tarde, passa o meu vizinho. Falou, ei, Elias, tudo bem? Gostou de ver os meus testes ali? Mas que teste estava fazendo? Estava testando meu drone. Era o drone. Não tem um barulho parecido? Parecidíssimo. Eu vou contar uma particularidade. Se você ouvir esse barulho no mato, corre e procura um curso d'água. Né? Porque existe um processo que acontece dentro da colmeia, quando ela está muito imensa, grande, que chama-se enxameamento. Sim.
nasce algumas rainhas, umas princesas, elas discutem entre elas e falam o seguinte: olha, eu vou levar uma quantidade de abelhas comigo porque isso aqui está muito imenso. Vou criar uma nova colônia. É um enxameamento. Sim. E aí você já, se você ouvir, você vai olhar para o céu, você vai ver que elas estão passando assim. Ó. Você dá para ver a nuvem. Sim. Como a gente vê no desenho, uma nuvem mesmo passando. Eu sou receoso. Porque eu tive um professor que faleceu na Universidade Federal. Vangil? Isso, por conta... Lá no Pantanal. Isso, exatamente. Foi um enxameamento. Um enxameamento, Então, eu procuro um curso d'água e fico quieto. Tento sair daquele caminho, porque eu sei que são 150 mil abelhas passando ali. Sim. Você estava lá no dia do incidente do Vangil? Você foi aluno do Vangil? Não cheguei a ser aluno. Porque a gente fala assim, porque estamos no mesmo núcleo, né? Eu conheci bem o Vangil. Foi uma perda irreparável, né? Sim. Então, as pessoas, elas têm muito medo das abelhas, E deve né? ter. E deve ter? Com certeza. Sim. Quando nós temos estagiários da universidade para fazer estudos junto do apiário, primeira coisa, saber se é alérgico. Por causa do choque anafilático. Isso, saber se é alérgico. Segundo, roupa apropriada. Sim. Um apicultor não começa a apicultura simplesmente comprando caixa de abelha e colocando no fundo de casa. Existe toda uma norma de segurança. Né? Então, roupa apropriada, IPIs próprios. Depois de você saber o que você está lidando, aí você vai lá mexer com a abelha. Não é simplesmente colocar uma roupa, uma fumacinha e ir lá mexer na colmeia. Porque são milhões de indivíduos ali que podem te atacar ao mesmo tempo e elas vão te atacar ao mesmo tempo. Sim. E isso pode causar uma morte. Sim. Né? Recomenda-se que não faça apiário a menos de 300 metros de qualquer área de passagem de animais, pessoas e casas. Então tem que ter uma distância. Elas não gostam de barulho. Não gostam de barulho. Sim. E elas podem sair de um local e ir lá atacar os animais ou na casa. Sim. E a pessoa que é alérgica... É fatal. É fatal, né? Não vai vir só uma abelha. São 1000 abelhas. 20 abelhas já te morder, já vão te matar. Imagine 150 mil. 20 abelhas já causam esse estrago, dependendo da alergia, né? É suficiente, 20 abelhas. Nossa Senhora. E aí, mesmo assim, quando você foi para essa área, você estudou tudo isso aí? Sim, você tudo. Conheceu todos os prós e contras? Isso, e ainda com medo. Até hoje eu trabalho com abelha com muita segurança e muito respeito. A abelha. Então, eu não abro uma caixa se não tiver com fumigador, porque existe um preparo, que você prepara a abelha antes. Quando você faz fumaça numa caixa, não é para você deixar ela tonta. A fumaça não é para isso. A fumaça é um indicativo de que há fogo no local. E pré-historicamente, ela sabe, se tem fogo, eu preciso sair daqui. Alguns enxameamentos acontecem por isso. Tá pegando fogo, vamos mudar de casa. Vai queimar a nossa casa. Não podemos morrer. Sim. Então, fazemos fumaça. E diz para ela assim, tem fogo. O que ela faz? Ela vai encher o abdômen de mel. Ela vai comer mel, porque eu tenho que me preparar para viajar. Se eu vou viajar, eu tenho que encher a barriga de mel. Porque ela vai soltar esse mel em outro lugar ou vai manter a vida dela ou da rainha. E quando ela enche o abdômen de mel, ela não consegue dobrar para fazer ferroar. Sim. Ela não consegue dobrar o abdômen e fazer a inoculação da apitoxina. Sim. Então é por isso. O mel, a fumaça não entorpece, ela só dá um indicativo para ela, ela vai encher o abdômen, tá barriga cheia nem eu dobro. Exatamente. Né? Ela vai querer dormir. Ela dorme? Ela dorme à noite. Ela dorme igual os peixes, né? De olho aberto. Ela fica ali, ela tem um repouso. Baixa o seu metabolismo, né? Sim. No período da noite. Existem abelhas diferentes. Eu me lembro que existia uma abelha, não sei, acho que é mel de jataí. Isso. Essas são as abelhas nacionais, né? Sim. Porque do que nós estamos falando, e este mel, inclusive, é feito de abelhas que foram introduzidas no nosso país. E quais são essas abelhas? As abelhas, vulgarmente chamadas de Europa. Né? Elas têm ferrão. Então, Europa. Não é Europa, como muitos dizem. Comumente dizem Europa. Mas esse é o nome vulgar. O nome dela científico é Apis mellifera mellifera.
Então, tem umas que vieram da Europa, outras que vieram da África. Por isso tem apis mellifera africanizada, europeia africanizada. Então, hoje cruzaram-se tantas as genéticas que hoje só existe um tipo. É a mellifera mellifera, né, que nós classificamos. Em Mato Grosso só existe esse tipo? Em Mato Grosso, das invasoras, que nós falamos que ela é invasora, é só esse padrão. Sim. Tá? É claro que dentro do Pantanal tem as abelhas, o Pantanal, apis mellifera tem uma característica e adaptabilidade. A do Cerrado também tem suas características e adaptabilidade. Todo local vai ter a mesma genética, contudo, elas estão adaptadas àquele sistema ali, aquele núcleo de ecologia. Isso impede que eu leve para outro lugar? Não, não impede. Eu já trouxe do Pantanal para o Cerrado. E como conduzir, transportar ela? A gente faz de noite, né? Sim. Tá todo mundo dormindo lá, você vai lá, tampa os buraquinhos que elas vão sair, lacra tudo e leva embora. Põe no carro e tem o prazo para chegar. Sim, e se perder o prazo? Aí morre queimada dentro da caixa. Né? Aí morre tudo. Você saindo do Pantanal aqui para o Cerrado, daria um prazo de quanto tempo, mais ou menos? É do anoitecer ao amanhecer. Se tiver que parar em algum local por conta da distância, ela ainda consegue, só que aí você tem que condicionar a caixa de algumas formas. Você tem que aumentar os núcleos, você tem que parar em local sombreado e refrigerado, porque elas estão vivas ali dentro. E cada minuto que passa, elas estão enfurecendo. Sim. E aí você chegou no local, né? E aí você faz a abertura. Existe um procedimento também para fazer a abertura. Eu já fiquei pensando assim, como é que essa abertura, que ela está enfurecida? Então, né? É tão impressionante. Sim. Por exemplo, vamos usar o exemplo do Pantanal. Nós coletamos caixas no Pantanal, 10 caixas. Vamos levar lá para a região do Manso, né? Vamos ver que na região tem pouca abelha e vamos fazer um estudo ali e ver como que ela se comporta. Fazemos isso de noite, lacramos tudo de noite, pegamos um outro clone na caminhonete, chegamos no Manso. Elas vão acordar às 4h30, 5 horas da manhã, elas já estão querendo sair para fora. E aí, já estou lá no Manso 3 horas da manhã. Já atravessamos, colocamos nos local, já está tudo pronto, esperando. Colocamos as caixas e fazemos a abertura. E ficamos quietos. Trabalha-se em equipe. Você e quem que trabalha? Eu tenho 2 colaboradores que me ajudam, né, com esse trabalho. Mas um apiário estabelecido, até 50 caixas você faz sozinho. Ah, é? É um serviço extremamente gostoso. Eu, quando tiver lá com meus 120 anos, eu vou trabalhar só com abelha daí. Você está com o quê? 80? Não. Quase. Estou no meio do 80. Está no 40 ainda. 40 e pouquinhos. Muito bem. Agora, uma coisa que eu fico pensando, existe a abelha mais perigosa que outra? Como que é? Tem. As africanizadas são mais agressivas. Elas são maiores ou não? Mesmo tamanho, só que são agressivas. E como é que a gente identifica se ela é uma Europa ou se ela é uma africanizada? Antigamente a gente conseguia ver pelo tom de cor. Né? Tom de cor. As africanizadas são mais escuras. Sim. As europeias e italianas, elas são mais um tom alaranjado. As E aí, não só a cor, a agressividade também. Sim. Porque carrega um código genético, aquela peculiaridade ali. Sim. O que hoje um apicultor busca? Eu, como apicultor, busco abelhas não tão agressivas, porque eu quero manuseá-la. E aí, como um cão, um cavalo, qualquer outro animal, você também condiciona ela. Quanto mais você trabalhar com elas, mais elas se acostumam com você ali e você faz integra parte do meio ali. Você se considera um encantador de abelhas? Ainda não, mas eu sou encantado por elas. Encantado por elas. Eu sou encantado por elas, me encantam. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, conversando aqui com Alain sobre esse trabalho sensacional que é trabalhar com abelha, falar sobre mel, favo de mel, vida. Daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando aqui com Alain Ronaldo Ramos, apicultor, e já falamos inclusive das outras atividades percorridas ao longo das profissões, né?
A abelha rainha, em cada colmeia existe apenas uma abelha rainha? Apenas uma. É? Isso. E a princesa, ela não... Quando uma colmeia decide fabricar uma princesa, porque quem decide tudo são os operários. São as operárias. Elas vão olhar e falar assim, nossa rainha não está produzindo tanto quanto nós gostaríamos. Porque como é um conjunto de indivíduos ali, eles criam uma rainha para que ela ponha ovos, para existir mais operárias. Sim. Então, quando as operárias observam, opa, a rainha não está chegando junto, ela está ali, tá velha, ela já não está tão legal, elas produzem várias outras princesas. Sim. E dentre essas até 7, 8, dependendo do clima, né? Quanto mais quente for o local, mais princesas vão produzir. Ah, por que tem isso com... É por conta das floradas, né? Então, assim, elas querem mais números de indivíduos. Para quanto maior o número de indivíduo, mais chance de um mais forte ser escolhido. Sim. E aí elas vão produzir em torno de 7, 10 princesinhas, casulinhos com princesas dentro. Quando essas princesas nascer, elas vão brigar entre si. Né? Fica mais forte? Fica mais forte. Assim. Às vezes até sem uma asa. E aí... sucumbiu a colmeia. Elas vão produzir de novo outra princesa. Sim. Leva em torno de 7 a 14 dias para você produzir uma princesa. Sim. E aí, feito isso, o que elas fazem? Elas fazem uma casa para a rainha e ela morre de fome. Ou elas expulsam do apiário para fora. Que interessante, hein? Elas condenam a rainha. Condenam a rainha. Vão lá e passam a faca na cabeça dela. Na cabeça dela, né? Isso. Como é bela a natureza, né? É fantástico. Qual que é o resultado disso? Prosperidade da colmeia. Da colmeia. Não existe... importante é a rainha. Não é a rainha. Não. Importante é a operária. Não é a operária. Todo mundo tem seu grau importante. A partir do momento que você não responde mais para o sucesso da colmeia, elas vão eliminar você de alguma forma. Existem as abelhas que são guardiãs? Existem guardiãs. Se você chegar na entrada de uma colmeia, você vai verificar que as guardiãs estão lá, só observando. A função delas é atacar. Sim. E, infelizmente, toda vez que uma abelha ferrou alguém, ela morre. Porque ela vai perder parte do seu órgão, né? Sim. O ferrão vai ser inserido junto com uma bolsa de veneno, Sim. de apis apicultura. A hora que inserir aquele veneno ali, ele vai ficar pulsando e vai injetando veneno. Nisso saem os intestinos. Sim. E ela vai falecer. Se perde, né? Não tem. Então, assim, se você tomar umas 20 ferroadas, morreu 20. Morreram 20, né? Eu tomei 20, mas eu matei 20. Cai lutando. Cai lutando, né? Exatamente. Qual que é a diferença da abelha para o marimbondo? Abelha para o marimbondo. O marimbondo, quase que no seu total, eles são carnívoros, né? Eles comem detrito, outros insetos. Eles produzem, eles têm suas colmeias também, mas eles não produzem mel. Eles vão produzem? Comer seiva, eles vão saquear abelhas. O marimbondo saqueia a abelha também. E de que forma que eles saqueiam? Eles vão lá e roubam o mel. E eles aí, vão se alimentar, eles não produzem alimento deles. Mas eles não são atacados pela abelha também? Não, como é que é? Sim, não há, quando tiver um ataque de marimbondo, um saque, a gente chama, né? É o saque. As Guardiãs? As guardiãs vão atacar. Parte para cima também. Parte para cima. E elas vão ferroar um marimbondo e vão morrer. Sim. Então, ganha quem? O número. Quem tiver mais soldadinho vai morrer. E normalmente o número de soldados é maior da abelha ou do marimbondo? Olha, eu já vi apiário ser dizimado por marimbondo. Por marimbondo? Por marimbondo. E ele atacar uma colmeia, eles focam aquele ataque ali, o número de indivíduos é tão grande que mata tudo. E que tipo de marimbondo é esse? Nós temos o marimbondo cavalo, né? O cavalo é aquele grandão que dá lá no Pantanal, que lá é... Ele é cavalo. Aquela que são umas 10 abelhas para matar um daquele lá. Para matar um cavalo daquele, né? Isso. Existe também o marimbondo tatu. O marimbondo tatu. Sim. Né? Ele é terrível, aquele... Agora, eu não sei se você pode ver uma abelhinha preta, que ela gruda geralmente no cabelo quando está andando. Sim. Esta abelha é uma abelha sem ferrão. Entendeu? Ela não é um marimbondo, ela é uma abelha sem ferrão. Ela produz um determinado tipo de mel, só que é muito pouco. Essa abelha ela é responsável por muitos saques nos apiários. Só que o número dela é gigantesco. Então, ela faz o seu ninho no chão, geralmente em cupim.
em cupinzeiro abandonado pelos cupim, ela vai lá e faz. Chega a ter 400 indivíduos lá dentro. E aí um apiário que não tiver muito grande, tiver fraco, ele perde. E elas vão saquear cera, elas vão saquear mel, elas vão fazer um limpa tudo. Na Serra do Mangaval, a BR-070, sentido Cáceres, Cuiabá, tem acho que a casa de marimbondo, que é de mais de metro de comprimento. Sim. Ali vão existir quantos marimbondos por ali? Vai ser milhões, hein? Milhões. Milhões. Porque numa caixinha que a gente tem ali de 42 por 42, você consegue botar 150 abelhas, imagine você vê naqueles penhascos, assim, aquelas casonas gigantes, ali exatamente. Tem milhões ali dentro. E qual a função dele na natureza? Ele também é um polinizador. Um polinizador. Isso, também determinado tipo de planta vai polinizar ele. Sim. Ele vai polinizar. E assim... Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: o mel que você conhece é de uma abelha que foi introduzida no nosso país. Sim. Porque a nossa abelha tupiniquim é a abelha sem ferrão. É a almirinzinha que dá no pezinho do muro, é aquela que dá num pauzinho, numa fresta. Só que ela não consegue ter uma produção de mel que consegue atender uma demanda, né? É comercial? É. Hoje existem meliponários, que é o que cuida. Então, apiário cuida de abelhas apis mellifera. Meliponário cuida de abelhas sem ferrão. A gente vê muitas reportagens, os jardins gourmet hoje em dia tem lá uma caixinha, o cara lá coleta uma seringuinha de mel. Aquilo ali é uma abelha sem ferrão. Dá para você ter em casa, né? É claro que você tem que se ater à abelha dessa região, sem introduzir uma outra ali, para não ter um desequilíbrio. Mas você pode ter em casa uma abelha sem ferrão. Já a apis mellifera não, é só local específico, marcado, demarcado e feito, bem da forma que tem que ser por causa da segurança. Ou seja, não pense bobagem, né? Não acha que não isso veja uma caixa de abelha, vou lá ver se tem mel. Abrir. Perigoso. Eu sei da história de um senhor que morreu assim. É perigoso. Ele foi num apiário, o apiário muito próximo da cidade. E ele foi abrir, não conseguiu abrir, ele deu um soco na árvore. Aí não teve jeito, aí ele faleceu. Acidentes acontecem. Acidentes acontecem, né? E a pessoa foi extremamente imprudente. Foi imprudente. Se a abelha dura 45 dias, a partir de que momento que ela começa a produzir? Isso, interessante. A abelha tem várias fases. Né? Quando ela nasce, ela não necessariamente vai ser do campo. Nós chamamos a abelha que produz mel a abelha campeira. Ela pode produzir desde o momento que ela eclodiu do alvéolo. Ela já consegue produzir mel. Mas ela tem fase. Ela começa, a primeira estadia dela é faxineira. Ela vai limpar, ajudar a limpar, porque a abelha é extremamente... Ela tem um senso de limpeza muito grande. As abelhas, elas vão limpar sempre, vão estar sempre limpando, para manter a sanidade dentro do apiário. Então, ela vai ser faxineira. Depois, ela vai ser promovida a engenheira, que é a elaboração dos alvéolos, fazer as ceras. Aí ela tem uma parte da vida dela que ela é companheira da rainha, né? Que ela vai produzir a geleia real, é uma secreção que vem da cabeça, e a rainha sempre tem as companheiras ali que ela vai se alimentando 24 horas. Ela tem uma fase de guarda, né? Ela vai cuidar do apiário, da colmeia, e ela tem a fase campeira, que ela vai sair para o campo, e essa é a última fase dela. Quando um belo dia ela vai levantar de manhã cedo, vai voar e vai pousar. Vai partir. Bem, chegamos ao final então desse papo sensacional aqui que tivemos. Nem vimos o tempo passar. Nem vimos o tempo passar, né? Olha, muito obrigado pela sua participação. Né? Venha sempre nos visitar aí, tá bom? Muito obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência, de nos acompanhar aqui todas as noites, de 19 às 20 horas, de segunda a quinta. Uma boa noite para você. Tchau, gente.